Nossa história começa com um grande desastre natural acontecendo. E nos é dito que, há 40 anos atrás, 3 sementes misteriosas caíram na Terra. E essas sementes se tornaram imensas torres de Babel. E junto com essa torre vieram diversos monstros. Incontáveis monstros saíram de lá. Com um piscar de olhos, a superfície terrestre já tinha virado um mar de chama. E quando metade do planeta já estava destruído, eles apareceram. Pessoas escolhidas para se opor aos monstros. Aqueles que fizeram contratos com espíritos lendários e lutaram contra os monstros, os chamados heróis. Agora a história vai se passar 40 anos depois desse ocorrido. Nós ouvimos um alarme soando numa cidade. Atenção, um monstro de classe E apareceu. Um Veigar verde está sendo perseguido pelos heróis. Civis na área têm de correr para o abrigo mais próximo. E agora ouvimos da perspectiva do protagonista, um mero homem de 23 anos. Uma barra de ferro arremessada pelo monstro, que quase acerta o nosso protagonista, que é só um civil. Ele olha para trás e pensa, isso aqui não é um mero monstro de classe E. É uma criatura com grandes instintos de sobrevivência. No momento que eu virar minhas costas para ela, ela vai me perfurar com aquela barra de metal. De repente, a gente ouve uma voz de dentro da barriga do protagonista. Você é patético. Quantos vermes você comeu para ser tão lento assim? E o protagonista pensa, e por que logo comigo uma situação dessas aqui acontecia? E a voz continua dizendo, agora eu vejo que você é muito mais lento do que qualquer criatura ferida. E sim, tem alguma coisa dentro da barriga do nosso protagonista. Quando vemos, parece ser um homem forte, com cabelos longos e uma roupa bem requintada. E ele fala, olha, essa criatura aí tá usando algumas ferramentas para bloquear a sua fuga. E ela tá planejando fazer uma armadilha para você, para te engolir de uma vez só. Esse cara que tá falando é Sheoma, ele é o rei demônio. O nosso protagonista fala, eu sou um civil, não um herói. Se eu morrer, você morre também. Então o rei demônio fala, se é assim, eu posso te ensinar. E o protagonista fala, como assim? E o rei demônio começa a explicação. Primeiro, preste atenção. Sempre seja reverente e respeitoso enquanto eu não sair do seu corpo. De repente o rei demônio fala, se curve. E bem nessa hora o monstro atira aquela viga de metal na direção do protagonista. E na hora que ele se curva, ele consegue esquivar da barra de metal. Mas a criatura não para no seu frenesi. Obviamente o protagonista fica desesperado que a criatura tá voltando pra partir pra cima dele. Mas o rei demônio tranquilamente fala para ele só virar o corpo dele pra direita. E surpreendentemente, mesmo que ele faça isso de uma forma bem ruim, ele consegue desviar do ataque. E ele ficou pensando, eu desviei disso? E o rei demônio fala, a garra dele tá presa no chão. Talvez agora possamos continuar nossa conversa. Enquanto isso, o nosso protagonista tá pensando, como eu acabei engolindo uma coisa dessas? Voltamos ao dia de ontem. Nosso protagonista tá com um pratão de comida na frente dele. E ele fala que hoje era pra ser a folga dele, mas ele acabou tendo que fazer uma viagem de negócios. E o nome dele é apresentado pra gente, que é Min Jae-ha. Nessa manhã ele recebeu uma ligação muito importante. A pessoa da ligação falou, e aí Jae-ha, você lembra daquela dungeon no condado de Imsil que a gente achou aquele minério estranho? Aí ele, eu ouvi uns boatos sobre isso. E ele continua falando, nosso time de investigação e nosso departamento de pesquisa estão nos Estados Unidos agora, certo? Aí o Jae-ha fala pro líder do time, eu tô no primeiro dia de férias. E ele fala, eu preciso muito da sua ajuda. E obviamente não tinha como ele recusar isso, já que é o trabalho dele. E voltando ao presente, ele fala, eu fui o único deixado pra trás nesse país. De repente, na TV se passa 40 anos de guerra. Parece que tem um repórter entrevistando alguém que parece fazer parte de alguma organização militar. A repórter fala, essa terrível guerra continua acontecendo. E o cara militar fala, se algum herói de 10 estrelas tivesse aparecido, com certeza essa guerra teria acabado. E ele continua dizendo, como você sabe, para se tornar um herói de alto rank, você precisa de uma certa quantidade de sinergia. E somente espíritos lendários com muita presença conseguem te abençoar com isso. Porém, se esse contrato com espíritos lendários não for feito nas idades de 15 a 17 anos, não é a mesma coisa. E o nosso protagonista, minha sinergia antiga tivesse voltado, eu nem sonharia ser um herói de 10 estrelas. E ele bate na mesa e fala, mas passado é passado. Para recuperar minha sinergia, eu vou ter que servir como um civil especial sargento de primeira linha. Mas não importa o quão grande foi minha sinergia antigamente. Agora, ela não significa nada. Enquanto isso, naquela dungeon que o cara tinha falado pra ele no telefone, no condado de Imsil, ela é uma dungeon mineral de classe D. Um cara que parece um doutor com jaleco e óculos fala, você finalmente chegou, a gente esperou muito tempo por você. E ele fala pro Jae-ha, esquece as formalidades. Vamos direto ao assunto da dungeon. Você tem algum equipamento? É claro que eu trouxe. Quando eles entram na dungeon, eles percebem que ela tem um ar muito tenebroso e ela é muito escura. E o Jae-ha vê algo que chama muito a atenção dele. E o doutor fala que esse é um novo minério que foi descoberto. Enquanto o Jae-ha tá coletando o minério, ele fala que a textura parece só a madeira seca. E o doutor fala, por isso que a gente nomeou esse minério de madeira negra. O Jae-ha pergunta, o quão forte é isso aqui? O doutor fala que quebra com um soco muito fraquinho, mas que fica muito forte quando absorve a luz. E o Jae-ha pensa, um minério que fica forte com a luz e não com o calor? É a primeira vez que eu vejo um desse. E o Jae-ha pensou, é por isso que o líder do time tava tão animado no telefone hoje mais cedo. E o doutor fala, a gente tá fazendo alguns experimentos pra ver o quão resistente ele fica absorvendo a luz. E você vai ser o primeiro a saber dos resultados quando eles saírem. E quando ele tá coletando, ele tá suando muito e ele pensa, eu acho que eu não vi nada desse tipo nem em dungeons de classe B. E uma gota do suor dele cai no chão da caverna. E ele termina de coletar o grande ramo desse minério. Daí ele começa a se alongar e fala, pra achar um desse numa dungeon de classe
de... Se der errado, o líder do time vai ficar muito bravo. Mas de repente o J-Ha fica muito assustado, porque ele vê uma rachadura. O chão debaixo dos pés dele começa a se abrir. E de repente um grande círculo mágico, todo adornado, aparece. E o J-Ha pensa, é o círculo de invocação, por que isso aqui tá aqui? E o símbolo de invocação começa a se ativar. Ele brilha com essa magia. E vários raios começam a atingir nosso protagonista, que sente muita dor. De repente uma explosão acontece. O nosso protagonista tá bem no raio dela. Essa explosão se torna uma pequena esfera negra. E o nosso protagonista não faz ideia do que seja isso que tá acontecendo diante dos olhos dele. E essa bolinha de repente entra na boca dele. Nosso protagonista pensa, se isso aqui realmente for um círculo de invocação para espíritos lendários, isso aqui na minha frente deve ser um espírito. Ele sente um calafrio por todo o corpo dele. E quando esse espírito entra nele, memórias foram compartilhadas com o nosso protagonista. Vemos um grande palácio num céu vermelho. Dentro dele tem inúmeros cultistas reverenciando alguma coisa. E alguém tá proclamando alguma coisa. Ó grande e glorioso que vai herdar as realizações de Shinkyo. O único neste mundo. E a gente volta pro J-Ha, que tá meio baqueado com essa memória. Essa foi uma das memórias do espírito lendário que apareceu. E ele pensa que Shinkyo foi citado nessa memória. E ele pensa, se for o Shinkyo que eu tô pensando, é o Sheoma Shinkyo, o demônio. E enquanto isso, a voz dele dentro da barriga do J-Ha fala, onde é que eu tô? Até um tempo atrás eu tava comendo. E o J-Ha fica incrédulo com esse som que saiu da barriga dele. Essa memória. Min J-Ha? Tá escuro aqui, acende a luz aí. E de repente, quando o demônio fala isso, uma luz se acende no fundo da dungeon. De repente, uma mensagem de um sistema aparece na frente do J-Ha. Na mensagem do sistema está escrito, uma mente, um corpo. Se a pessoa morrer, a alma morre. Se a alma morrer, a pessoa morre. E isso até mesmo deixa o Shinkyo assustado. O J-Ha foi até no centro de exames de espíritos lendários. Nesse lugar é onde os heróis vêm verificar os pontos de sinergia que eles ganharam ao adquirir aquele espírito lendário. E no exame do J-Ha tá falando que ele tem 0 pontos de sinergia. E até os médicos acharam isso muito estranho. O doutor fala, parece que os resultados estão incorretos. A gente vai te preparar pra fazer outra bateria de exames. E o J-Ha fala, não, tá tudo bem, eu volto outro dia. E o J-Ha pensa, se meus pontos de sinergia continuam os mesmos, isso significa que isso aqui dentro da minha barriga não é um espírito lendário? E o Shinkyo fala, quantas vezes eu vou ter que te dizer que eu tô vivo? E enquanto o J-Ha vai andando pelas ruas, eles vão conversando. E o Shinkyo fala, pelo que eu vi nessas memórias, os heróis desse mundo pegam a energia dos mortos. Mas eu não tô morto. E o J-Ha fala, tecnicamente você não tá nem vivo e nem morto nesse momento, certo? Então o que exatamente você pode fazer de dentro da minha barriga? E o J-Ha pensa, bem cansado, desde ontem tem um espírito chamado Sheoma Shinkyo dentro da minha barriga. Ele fala que ele é o líder de uma seita que não tá mencionado em nenhum livro de história. E o demônio responde o que ele pode fazer. Ele consegue ver através dos olhos do J-Ha, saborear a comida que ele come e sentir a energia que tá fluindo dentro do corpo dele. Ele fala que se ele refinar essa energia, ele pode ganhar muito poder. E se ele usar artes marciais, então, ele vai ter poder suficiente para cortar montanhas. O J-Ha fala que essas palavras são completamente absurdas, sendo que ele tá falando com um civil que tem 0 pontos de sinergia. E o Shinkyo fala, você precisa acreditar em mim se você quer sobreviver. Daí o J-Ha fala, sobreviver do quê? Não tem nada aqui. E o demônio fala, olha pro céu. É aquele mesmo alarme do início da obra soa novamente. Voltamos para esse mesmo momento. E o Veigar Verde aparece rugindo lá de cima do prédio. E o J-Ha obviamente fica em choque com isso. E o demônio fala, não vou precisar nem te explicar o que é, porque você sabe muito bem que é um monstro de classe E. O protagonista explica pro demônio que é muito mais comum do que ele acha dos monstros escaparem das dungeons. E que quando os heróis chegarem, eles vão lidar com ele. Mas o demônio fala que ele deveria tomar cuidado. De repente o monstro aparece com tudo na frente deles, rugindo. E o demônio fala que bestas como essas nunca vão deixar presas fáceis fugir. E o monstro pula do prédio onde ele tá, em direção a um velhinho que tá bem atrás do J-Ha. Ele percebe isso e vai socorrer ele. Quando a criatura tá bem no cangote do velhinho, o J-Ha consegue pegar o velho e desviar do ataque, mas passa por pouco, tanto que até arranca um pouco de cabelo do J-Ha. E a criatura fica muito furiosa com isso, obviamente. Um dos guardas aparece pra ajudar e ele resgata o velhinho. E o J-Ha fala pra levar esse velhinho pro abrigo mais próximo porque ele vai distrair essa criatura. E ele pergunta pro Shinkyo, como você sabia que isso ia acontecer? Mas a criatura não dá nem tempo dele respirar e já parte com outro ataque pra cima dele. E como o J-Ha trabalha como um civil especial de linha de frente, ele sabe como lidar com esse tipo de criatura e já se defende. Mas o que ele não esperava é que a criatura fosse tão rápida. E ele é arremessado com tudo em um dos prédios. E o Shinkyo fala, com essas suas habilidades atuais, você não vai nem tocar no Veigar Verde. Enquanto isso, o J-Ha sai rolando. Ele se levanta completamente ferido e fala pro Shinkyo que isso aqui não é hora de ser sarcástico. Ele pensa que a distância entre ele e o abrigo mais próximo são de 70 metros. Então ele tem que fazer isso agora. E ele parte pra cima do bicho. A reação da criatura ao ver isso é pisar muito forte no chão, erguendo 2 barras de ferro e pegando elas. E ele tá pronto pra arremessar as 2 no J-Ha. Ele joga ela com muita força e velocidade. E ela quase pega no J-Ha, que se borra
todo com isso. E ele pensa, ele tá tentando bloquear minha rota de fuga, esse bicho não é normal. E o Shinkyo zoa ele de novo, falando que ele é muito lento. E fala que ele consegue ser mais lento do que essa criatura, que tá ferida. E de novo voltamos pra aquela cena que ele ensina o protagonista a desviar desse ataque. E de novo a criatura vem, dessa vez com um ataque de cima. E o demônio fala pra ele virar o corpo dele pra direita. E quando ele faz isso, ele consegue esquivar. E ele pensa que talvez devesse começar a escutar essa coisa que tá dentro dele, mesmo que não seja um espírito lendário. E ele fala, tá, eu vou prestar atenção no que você tem pra dizer. E o Shinkyo fala que isso não é o suficiente. E o Jiraiya fala, tá, eu vou te reverenciar. E o demônio fala, tá, então eu vou te ensinar alguns movimentos. A criatura ruge pra ele muito de perto. E o demônio fala que esse movimento se chama etapa de selamento de 5 elementos. Enquanto o Jiraiya encara a criatura, e o demônio fala, tá, vamos começar com o terceiro passo. E o demônio continua dizendo, já que é a sua primeira vez, concentra sua energia, até o seu corpo ficar envolto nela. E o demônio começa a fazer isso pra demonstrar. Ele fala que é um lugar inalcançável pros humanos, um poder que consegue dividir as águas e parar a terra. O protagonista de repente sente uma energia gelada na ponta dos dedos. É tão gelado que chega a queimar. E o demônio continua que é um poder que sempre esteve presente entre nós, mas que os humanos não conseguem nem cobiçar. A sensação dos 5 elementos, quando a energia do seu corpo e do ambiente se tornam uma só. E o protagonista percebe que uma energia estranha tá movendo o corpo dele. E outro sentimento aparece que não é nada familiar para ele, mas ao mesmo tempo é tão natural quanto respirar. Essa é a arte do movimento com os espíritos. É o passo do selo dos 5 elementos. E o Jiraiya se prepara para usar isso na criatura. E quando a criatura ruge, parte para cima dele de novo, o Jiraiya avança com essa energia. E quando os dois vão se chocar, o Jiraiya pensa que, porém, esse poder não é dele. E ele pula muito alto na direção da besta. E ele prepara um chute. Mas ao invés de se chocar com ela, ele usa ele para desviar da criatura. E ele aproveita para sair correndo da situação. E o demônio pensa, mesmo que eu te ensine diretamente essas técnicas, você vai continuar tropeçando por aí? E a criatura olha para trás muito puta com o protagonista. E o Shinkyo fala, vamos de novo, agora começando com o 4º passo. E o Jiraiya fecha o punho dele pensando, essa é sua força? O demônio fica indignado, falando que essa técnica ele dominou quando ele tinha 5 anos. Mas deixando isso de lado, encantamentos são meras ferramentas para ajudar a acumular energia. No fim disso tudo, o recipiente que guarda todo esse poder é o seu próprio corpo. Mas o Jiraiya fala que o corpo dele não pode conter o poder dos espíritos. Ele fala que ele perdeu toda a aptitude dele durante a infância. Isso significa que sem sinergia nenhuma, ele é só um civil que não consegue lutar contra os monstros. E ele ficou muito triste ao saber que ele tinha energia insuficiente para ser um herói. E o protagonista fala que esse poder que tá fluindo pelo corpo dele é do demônio, não o dele. E o demônio continua falando que ele é um idiota. O demônio continua explicando que os 5 elementos são um poder que vem da natureza e os humanos fazem parte da natureza. E ele fala que em primeiro lugar, se os humanos treinarem o suficiente, eles não precisam do poder dos espíritos. O demônio fala que esse poder que tá correndo dentro dele foi acordado pelo selo de 5 elementos. É unicamente uma sensação só dele. Enquanto essa energia tá fluindo, a criatura ainda tá procurando ele com muita raiva. Então o demônio fala, então confia no que seu corpo tá sentindo. E o protagonista diz, então não é um espírito, é unicamente uma sensação. Ele explica que depois de ter se graduado na escola, ele se alistou na linha de frente como sargento especial privado. Isso porque ele não queria largar a esperança de se tornar um herói um dia. Ele não achou isso na época, mas agora ele vai conseguir isso, mesmo sem o poder dos espíritos. E agora que lhe foi dado o poder para lutar contra os monstros, ele consegue desviar do ataque da criatura. E preparando um chute, ele pensa que agora ele vai se tornar um herói. E ele mete um chute muito poderoso na criatura, mas ela já cai contra-atacando, pegando um carro. Quando o carro é arremessado bem na direção da cabeça dele, ele consegue desviar, pensando que até mesmo um demônio celestial consegue fazer dele um herói. Porque sem esse demônio ele não teria aptitude suficiente para estar enfrentando esse monstro agora. Ele nem teria chance. E ele pensa nisso partindo para cima da boca da criatura, mas ele a enfrenta de cabeça erguida e chuta ela bem no olho. A criatura ruge muito de dor e acaba caindo para trás. Mas de repente o protagonista sente uma dor muito forte na perna dele. E o demônio pensa, o que tá de errado com o seu corpo? Ele consegue ser mais fraco do que eu com 5 anos? E nesse meio tempo, mesmo com o olho sangrando, a criatura se levanta. E o Jiraiya pensa que não acabou ainda. Mas o demônio fala que tudo acabou sim. E nesse meio tempo um herói chegou, ele já tá com a arma apontada na cabeça do monstro. E ele consegue finalizar a criatura. E é claro que a população só deu atenção quando o herói chegou. E finalmente a criatura morre. Mas a população só tava tirando foto do herói. Todo mundo fica pensando, já acabou? E fica muito feliz quando o herói aparece. E é claro, todos os aplausos vão só pro herói. Enquanto isso, o Jiraiya tá sendo levado pra uma ambulância. E o demônio fala, você é mais atrasado do que eu esperava. E ele pensa, qual é a desse herói que tá levantando essa mão aí, todo orgulhoso? Mas o Jiraiya só consegue pensar que ele só sobreviveu graças a esse demônio. E o demônio fala, você é melhor que esse herói que apareceu aí. De onde eu vi, esse cara aí serve de boneco de treino. Mas o Jiraiya pensa que agora ele realmente reconheceu esse poder. E vemos novamente mais uma
uma memória daquele grande palácio demoníaco. O J-Ha pensa que, por sorte, todos esses demônios celestiais são muito mais fortes do que qualquer herói, como se fosse um deus muito poderoso. E um desses demônios é o que tá dentro dele agora. E o J-Ha fala pro demônio que ele agora realmente aprecia a majestosidade dele. Mais tarde, no hospital, o J-Ha acaba se encontrando com aquele senhorzinho que ele ajudou. Ele tava agradecendo pela ajuda, porque ele quase morreu sem ver a neta dele. E o J-Ha fala que não precisa de todos esses agradecimentos. Enquanto isso, o demônio tá falando, depois de tudo que eu fiz por você, quem tá recebendo os aplausos é você agora. Mas ele sabe que por dentro o demônio não tá sentindo isso e fica feliz pela gentileza. De repente, uma criança vem chorando em direção ao avô dela e abraça esse velhinho que o J-Ha salvou. E ele fala, olha só minha netinha toda preocupada com o avô dela. E ele fala que tá tudo bem agora. Quando ela olha pro J-Ha, ela fica assustada, porque ela disse que viu ele. E ela fala que ele é o herói do vídeo que tá no YouTube. E ele pensa, como assim vídeo que tá no YouTube? Daí ela mostra o vídeo dele lutando contra a criatura. E fala que esse herói foi o que salvou o avô dela. E eles começam a se curvar, pedindo muito obrigado por ter salvado ele. E os outros pacientes na mesma sala começam a falar que eles nunca vão esquecer esse ato dele. E o J-Ha, todo desesperado, com a perna quebrada, fala, não precisa disso, gente. Daí todos começam a aplaudir ele, falam que ele é um verdadeiro herói. E que ele tem uma coragem memorável. E ele fica todo envergonhadinho ao ver isso. E ele fala, esse sentimento é bem recompensador, na verdade. Ele acaba dormindo pra descansar. E a primeira coisa que ele pensa quando ele tá acordando é que ele prometeu pra mãe dele que ele ia se tornar um herói. E ele se levanta vendo a sua perna quebrada e pensa que talvez tudo possa ter sido um sonho. Mas não, ele sentiu isso de forma muito real. E ele nem consegue acreditar que ele derrubou um daqueles monstros sozinho. E ele fala pro demônio que ele tem uma pergunta a fazer. E ele tá todo ouvidos. O J-Ha pergunta se ele realmente consegue aprender artes marciais. E o demônio pergunta, você realmente acha que você aprendeu o selo dos 5 elementos só pra fazer um showzinho? Você já aprendeu artes marciais. Mas ele pensa que durante a infância ele perdeu completamente sua aptidão. E aos 20 anos ele sobreviveu por pouco nas linhas de frente. Em mais uma das operações dele, ele tava tentando matar uma alcateia de alguns lobos monstruosos. E na cabeça dele se passava que ele nunca seria um herói. Que ele deveria desistir logo de uma vez. Uma aptidão perdida nunca retorna. E nesse meio tempo ele acabou sendo atingido pela mordida de um dos lobos. E ele pensou que realmente ele não tinha mais esperança. Mas ele tem um pedido pro demônio. Ele pensa que essa pode ser a última chance dele se tornar um herói. Por favor, me ensine artes marciais. E uma aura de energia começa a flutuar em volta do corpo dele. Ele realmente tem uma energia muito poderosa fluindo pelo corpo. E até o demônio sente essa força. Ele pergunta se isso realmente são os batimentos cardíacos do J-Ha. O demônio fala que ele pode ensinar autodefesa pra ele. Desde que ele não entre em nenhum problema muito grande e acabe morrendo. E ele responde que a defesa não é o suficiente. Ele quer algo muito mais forte do que isso. Eu preciso ser um herói. Ele se levanta e agarra com força a muleta que tá ajudando ele com o pé quebrado. E ele fala que tem uma promessa a se manter. E essa promessa vale até arriscar sua própria vida. E o demônio fala, promessa? A promessa que você fez pros seus pais mortos? E o que isso tem a ver comigo? E ele pensa que o demônio sabe de todas as memórias dele, pois são compartilhadas. E talvez o passado dele não seja suficiente para lhe ensinar artes marciais pra ele? Ele se lembra do momento que ele pisou no círculo de invocação. E ele fala que talvez ele se tornando um herói pode fazer com que o demônio volte pro mundo original dele. Porque ele acredita que tudo isso começou com aquele círculo de invocação. O J-Ha fala que ele tem uma teoria. Talvez esteja envolvido com o círculo de invocação que tá dentro da academia militar. Ou do círculo que tá no instituto especializado de pesquisa. E o demônio pergunta, então você tem que ter as qualificações de um herói pra entrar lá? Ele responde que ele não tá certo disso, mas é o único método que ele pensa agora. E o demônio diz que ensinar ele ao ponto dele conseguir entrar naquela academia militar é uma tarefa muito fácil pra ele. Porém, se ele quer esse poder pra conseguir manter essa promessa antiga, ele precisa de uma pista de como ele vai fazer pra voltar à sua forma original de demônio, em troca de ensinar ele. E ele fala que quer fazer uma troca equivalente. A cada uma pista de como fazer ele voltar pra forma original dele, ele vai ensinar uma técnica pra acender suas artes marciais. E ele fala, tudo bem, eu vou fazer de tudo pra conseguir as pistas pra mandar o demônio celestial de volta. E o demônio fala, um homem de palavra. Depois disso o J-Ha esquenta uma comidinha no micro-ondas e para pra refletir um pouquinho. E o demônio fala, você pediu pra eu te ensinar artes marciais, mas qual é o plano? Um dos requisitos pra adquirir um ranking de herói não é ter um contrato com o espírito? Eu não sou um espírito. Mas o J-Ha fala que provar que teu espírito não é tão importante assim. O que importa de verdade é o ranking. O ranking que deixa ele entrar na academia militar. E qual é? 2 estrelas? Não tem muitos estudantes abaixo de 18 anos com 2 estrelas, então acho que deve ser o suficiente. E 3 estrelas já me daria uma admissão de primeira classe. E o demônio fala, eu acho melhor a gente ir pra 3 estrelas porque é mais seguro. E o J-Ha responde, eu também acho melhor, porque pela minha idade eu vou precisar de um ranking bem mais atrativo. A avaliação de ranking é em novembro. Com 6 meses restantes você consegue me transformar num herói de ranking 3? O que você acha, que eu sou um demônio? Com o rei das artes marciais do meu lado, eu não acho que seja impossível não. E enquanto ele tá comendo, o demônio também tá
tava aproveitando a comida e já ficou até satisfeito. E ele fala, chega de papiar. Eu tava relembrando de alguns métodos para ajudar a desenvolver o seu corpo. E ele chegou à conclusão que misturar a sua energia e a energia demoníaca é o caminho. Nesse mundo existem 3 energias diferentes. A energia justa, a energia neutra e a energia demoníaca. A energia justa, ela é construída lentamente, mas de forma sólida, levando a reinos mais altos. E a energia demoníaca é um jeito rápido de você chegar na sua meta muito facilmente. E se você aprende os dois, ou dá muito certo, ou você fica louco. Daí o J-Ha fala, agora você quer me deixar louco. E o demônio fala, o que eu ganho transformando você num louco? Senta na posição de lótus, que eu vou te ensinar uma técnica pro seu coração misturar essas 2 energias. Esse método do coração se chama método do coração preto e branco. E o J-Ha pergunta, será que eu realmente consigo fazer esse método? E o demônio responde, não é uma questão de querer, é uma questão de tem que fazer. Sente na posição de lótus. Eu vou te ensinar a aguentar os selos primeiro. Memorize sem perder uma batida. Ele fala, mas minha perna tá, quebrada. E o demônio fala, então deita. E ele deita todo folgado, até abre os braços, as pernas. E o demônio fala, não joga seus braços assim pra todo lado, coloque eles respeitosamente na sua barriga. Ele fala, entendido. Agora feche seus olhos. Esse selo não deve estar encravado somente na sua memória, mas também no seu corpo e alma. E enquanto o demônio começa a rituar esse selo, o J-Ha se perde dentro dessa escuridão, mas ele sente como se ele soubesse por onde andar. Agora eu consigo sentir. No fim desse caminho se encontra o fim do selo. O demônio explica que esse selo vai servir como se fosse um receptáculo para conter essa energia dentro do corpo dele. E isso vai fazer com que o núcleo de energia se forme dentro do corpo dele. Enquanto ele tá com os olhos fechados, algo brilha dentro dele. Esse núcleo de energia. Quando ele abre os olhos e levanta um pouco o corpo, ele fala que sentiu uma picada no estômago, como se algo tivesse pousado lá. E ele explica que esse é o método do coração preto e branco. Esse método acabou de tomar forma dentro do corpo dele. Esse método possui 2 propriedades. O primeiro é a natureza de absorver energia, que deriva da cultivação demoníaca. Em outras palavras, o seu corpo vai absorver energia mágica de monstros e de habilidades malignas. E o J-Ha pergunta, isso tá certo? Porque poder mágico é fatal para os humanos. E ele fala, é claro que não é seguro. Qualquer um que tenta fazer isso acaba ficando insano. Mas a segunda propriedade desse método do coração preto e branco é a natureza da energia da justiça, que faz com que esse poder mágico seja purificado para energia pura. E essa energia pura vai se tornar a sua força. E o J-Ha pergunta, então primeiro eu vou ter que achar um monstro com atributos malignos. E o J-Ha diz que conhece um laboratório de uma companhia que tem vários espécimes desse para pesquisas. Porém, por eles terem esse atributo sombrio ou maligno, não é tão fácil assim conseguir os corpos deles. Se eles forem expostos a somente um pouquinho da luz, nada vai sobrar deles, eles vão derreter completamente. E de repente alguém dessa exata mesma companhia acaba de ligar pra ele. E a companhia se chama That's Real. E ele fala, mas é claro que você pode pagar o suficiente pra conseguir esses corpos. Uma semana depois, lá na That's Real, ele tava trabalhando lá com essa perna toda engessada dele. E de repente um cara que tá comendo chama a atenção dele. E esse é o líder do time. E o J-Ha pergunta se a viagem dele pros Estados Unidos foi bem. E o líder do time começa a pensar que os atributos daquele minério que ele achou mais cedo, a madeira negra, é bem similar a dos monstros com atributos malignos e sombrios, porque ela absorve luz igual. E o líder do time fala que somente um desses monstros já é o suficiente para fazer a pesquisa. E o J-Ha pergunta quantos tem no total. E o líder responde que tem 30 corpos no total. E que juntando todos eles dá mais de 1 bilhão. E o líder do time pergunta se ele realmente não sabe nada sobre isso. E depois de uma conversa com o presidente, ele acaba chegando ao assunto favorável pros dois, que é sobre o novo minério que eles encontraram. E é óbvio que o nosso protagonista consegue a permissão para ir no laboratório onde estão esses corpos. Quando ele chega lá, tem vários doutores fazendo diversas coisas e um deles o recebe. E o J-Ha dá bom dia pra ele, que é o líder do time de pesquisas, não de investigação. Ele traz até um energético de presente pra esse líder de time. E o líder do time aponta pra onde estão os corpos da última pesquisa que eles fizeram. E fala que o equipamento pra fazer a autópsia tá lá dentro e não deve ser tão difícil assim de fazer sozinho. E então ele abre a porta pro J-Ha. E ele agradece o líder pela sua benevolência. Ao entrar, ele se depara com diversos corpos de monstros de classe D com esse atributo de escuridão. E observando um deles, ele pergunta pro demônio sobre o poder mágico que ele vai absorver agora. Ele fala que um só pode até ser fraco, mas já é suficiente para acumular um pouco de energia no núcleo dele. Por hoje é isso dessa obra, pessoal. Se vocês quiserem mais dela, comentem pra gente saber que vocês querem mais. E pra identificação ficar melhor, eu sou o HB, um dos narradores do canal Manhwa do Kawa e também o editor. E não, o Kawa não deixou o canal, ele vai narrar vídeos ainda, se acalmem. Mas eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, deixem o comentário pra interagir com a gente, porque a gente tá de olho e tá respondendo os comentários, hein? Até a próxima!